A Bíblia não é uma série de histórias desconectadas. Ela é uma única narrativa na qual cada história, cada personagem, aponta para além de si, para alguém maior. A história de Adão e Eva não trata apenas do primeiro homem e mulher. Há um Adão melhor e verdadeiro, que passou no teste do jardim e cuja obediência é atribuída a nós. Há um Abel melhor e verdadeiro, assassinado sem ter culpa, cujo sangue clama não pela nossa condenação, mas por nossa absolvição. Há um Abraão melhor e verdadeiro, que atendeu ao chamado de Deus para deixar seu lar e todo o conforto, partindo ao vazio e ali criando um novo povo de Deus. Há um Isaac melhor e verdadeiro, filho da graça e da promessa que não foi apenas oferecido por seu pai sobre o monte, mas de fato sacrificado por todos nós. Há um Jacó melhor e verdadeiro, que lutou e recebeu o golpe do castigo que cabia a nós, a fim de que, como Jacó, só recebêssemos a ferida da graça, que nos desperta e nos disciplina. Há um José melhor e verdadeiro, que estando à direita do rei, perdoa aqueles que o traíram e o venderam, usando seu novo poder para salvá-los. Há um Moisés melhor e verdadeiro, que se põe no abismo entre o povo e o Senhor, mediando uma nova aliança. Há uma rocha de Meribá melhor e verdadeira, ferida pela vara da justiça de Deus, que agora nos dá água no deserto. Há um Jó melhor e verdadeiro, alguém que conhece o sofrimento injusto e que intercede e salva seus tolos amigos. Há um Davi melhor e verdadeiro, cuja vitória se torna a vitória de seu povo, ainda que eles mesmos não tenham levantado uma pedra sequer para conseguir isso. Há alguém melhor e verdadeiro que, como Esther, não arriscou apenas perder um palácio terreno, mas abriu mão do trono celestial. E não apenas arriscou sua vida, como a deu por completo para salvar seu povo. Há um Jonas melhor e verdadeiro, que foi lançado à tempestade a fim de que dela nós fôssemos resgatados. Há um Cordeiro da Páscoa melhor e verdadeiro, inocente, perfeito, que se deixou ser morto para que o anjo da morte não atentasse contra nós. Ele é o verdadeiro templo, o verdadeiro profeta, o verdadeiro sacerdote, o verdadeiro rei, o verdadeiro sacrifício, a verdadeira luz e o verdadeiro pão. A Bíblia não é uma série de histórias desconectadas. Ela é uma única narrativa que aponta para uma única pessoa: Jesus. Poderoso e abraça-nos, só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos deu, o Filho que por todos morreu, e em nós Ele derrama amor e graça, nos convida à sua mesa, nos alcançando. Tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos, só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, furioso, poderoso, abraça-nos, só Ele pode devolver a vida aos corações, a vida aos corações. Devolve a vida aos nossos corações.
Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Diga! É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Aleluia, aplauda mais ao Senhor. Aplauda mais que Ele é digno. Glória a Deus. Amém, irmãos, bom dia. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos, amém? Quem está feliz aí, diga glória a Deus. Quem está feliz, diga aleluia. Olha para o seu irmão que está do teu lado e diga: é bom louvarmos ao Senhor. Convida ele sim, diga: vamos louvar comigo. Bem, vamos começar pelo Gomer aí. Quem desse filho Gomer veio a nação dos Cimérios, que hoje seria os iranianos, o pessoal que está no Irã, né? Então trata-se de um povo que foi um povo nômade por muito tempo e que depois eles acabaram chegando até aonde hoje é o Irã, né? Então nessa região, antes do dilúvio, os estudiosos dizem que não havia separação dos continentes, era tudo um continente só. Mas que após o dilúvio é que os continentes vieram se separar em ilhas, né, em blocos. Hoje nós estamos aqui no continente da América do Sul, tem a Ásia, tem a África. Agora, a origem da civilização e da população, todos eles vieram da família de Noé, dos seus 3 filhos de Noé. Então, o Gomer são os iranianos, aí tem mais 3 outros filhos, tribos, né? Magog, Tubal e Meseque, né? Então, Magog é a Turquia oriental, onde está hoje a região da Turquia, e da mesma forma o Tubal e o Meseque. Madai e Javã, Madai refere-se ao povoado persa, Javã, tanto nome, Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras, que é da onde veio o povo, a origem do povo grego, né? Então, nos tempos bíblicos também, essas nações, eles foram, com o passar do tempo, criando muitos laços de inimizades. E até hoje é assim. Por quê, irmãos? Porque o pecado promove conflitos. O pecado promove guerras. O pecado promove divisões. Aonde o pecado habita, não habita paz. Então as pessoas andam em conflitos porque andam em pecado. Uma pessoa em paz com Deus não vai brigar com o outro. Uma pessoa em paz com Deus não vai criar problema para o outro. Então nós temos visto muitos conflitos, principalmente no que diz respeito a famílias, né? As famílias estão debaixo de muitos conflitos, pais conflitando com filhos, filhos que conflitam com os pais, esposos brigando com as esposas. E nós estamos vivendo um período de muitas guerras, de muitos conflitos internos dentro das nossas próprias casas. Pessoas brigam na igreja, pessoas brigam no trabalho, pessoas brigam na faculdade, pessoas brigam na hora de fazer o TCC, pessoas brigam
as pessoas andam estressadas. Agora, nos tempos antigos, eles também tinham conflitos. Agora, eles que vieram dos mesmos pais. Eles que saíram da mesma matriz genealógica. Olha só que interessante, no verso de número 3, o Askenal aí, ó, os filhos de Gomer são Askenaz. Do povo de Askenaz é que vieram à Europa Oriental. Esse Rifate é o povo que viviam na Turquia, passaram a viver na Turquia. Togarma viveram na Síria, povo sírio. Elisá e Quintim é hoje o que nós chamamos de Chipre na Europa. E o Dodanim aí, que é o povo da Macedônia. É interessante esse povo Togarma que vive na Síria, porque a Síria também tornou-se inimiga de Israel. Né? Então, ali, meus irmãos, é um caldeirão, aonde a maioria das nações entraram em conflito contra Israel. Mas as nações que entraram em conflito contra Israel vieram da mesma família. Eles são irmãos. Dá para entender isso? Eles são irmãos querendo destruir um outro irmão, que é Israel. Mas Deus não deixa. É Deus que guarda Israel. É Deus que protege Israel. A igreja foi chamada para abençoar Israel. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. É uma passagem bíblica. Então, nossa relação com a nação de Israel tem que ser uma relação de amor, de misericórdia. Ah, mas os judeus não querem saber de Jesus. Mas não tem problema. Vai chegar a hora deles. Eles também vão ser alcançados, alguns, como tem brasileiro também que não quer saber de Jesus. Como tem crente que não quer saber de igreja. Como tem desviados que não querem mais saber do evangelho. Em todos os lugares, você vai ter aqueles que prevalecem e aqueles que desistem. Isso não é só em relação à igreja, é em relação a tudo. Né? Bem, verso de número 5, aí fala das ilhas que foram repartidas. Né? O texto fala que as ilhas foram repartidas conforme a língua e conforme a questão familiar, né? Conforme as suas famílias. No verso de número 6, aqui, vem os descendentes do filho caçula, do Cã, que foi aquele filho que pisou na bola com Noé. Nós já falamos da vida deles aqui para vocês domingo passado. E aí, nasceram de Cã o Cuxi, Misraim, o Putz e o Canaã. Né? Que bom que tem um E. Né? Os filhos de Cã. Então, quem foi o Cuxi? Cuxi hoje é o nome dado à Etiópia. Os filhos de Cã foram para a África. Os filhos de Sem foram para a Europa. Né? Então, o Misraim corresponde ao Egito. O Egito está na África também. O Put refere-se à Líbia e o Canaã refere-se à Síria. Essas nações aqui foram nações... hoje muito se fala na Etiópia, né? A Etiópia já foi um país super rico. A Etiópia foi um dos países mais ricos da África. Mas lá no Antigo Testamento há passagens de que eles se voltaram contra Deus. E olha o que é a Etiópia hoje. Um país miserável, né? Um país de gente pobre, um país debaixo de maldição, porque as nações que se levantam contra Deus entram em maldição. Há uma maldição no nosso solo brasileiro. Todas as nações que possuem ídolos, no qual Deus não é o Senhor da nação, acaba ficando debaixo de maldição. Há muita maldição sobre o povo brasileiro, sobre a nação brasileira. Maldição essa que vem em forma de corrupção, na política, né?
Por quê? Porque é um país que por muitos anos foi um país idólatra. Um país que tem, depois do Vaticano, a maior catedral da América Latina, né? Uma cidade devota a um ídolo chamado Aparecida, né? Então as maldições sempre no Velho Testamento esteve associado à idolatria. Por isso que nós não idolatramos. Nós não temos que idolatrar ninguém, nada. Nós não nos curvamos diante de um ídolo, diante de uma estátua, diante de um pedaço de madeira, diante de um pedaço de gesso. Nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. Nós não devemos adorar pastores, não devemos adorar bandas evangélicas, não devemos adorar a igreja, nome de igreja, não devemos adorar nada. Adore apenas a Deus. Se você não quiser estar debaixo de maldição. O ídolo, qual é o conceito do ídolo? Ídolo é tudo aquilo que ocupa demasiadamente o nosso coração. Então, por exemplo, existem muitos ídolos hoje dentro das igrejas. As redes sociais tornaram-se um ídolo na vida de muitos crentes. Há pessoas que têm uma vida muito mais devota ao Netflix do que ao Evangelho. Ao TikTok do que à palavra de Deus. A oração. Então, há muitos ídolos. Assim como haviam ídolos nessas nações, também há ídolos hoje. No mundo, a igreja, nós precisamos aprender a lidar com essas coisas. Bem, verso de número 7. Os filhos de Cush, então, Sebá, que foi a capital de Etiópia, Avilá, que é o sudoeste de onde hoje é a Arábia, né? Saptá, Ramá, Sabeticá é o sul da Arábia. E esses últimos dois aí, ó, o Sabá e o Dedã, é o norte da Arábia. Resumidamente, os descendentes de Cã, eles se assentaram nessas regiões, a qual hoje nós identificamos como Egito, Palestina e Arábia, né? Quem são os palestinos hoje? São os filisteus de antigamente, né? Os filisteus hoje ocupam a região da Palestina. Por isso que a Palestina não dá sossego para Israel. Porque os filisteus foram um povo que sempre afrontou Israel, né? Lembre-se que uma prostituta filisteia na Bíblia, chamada Dalila, enganou o Nazireu, o homem de Deus, o Sansão, a ponto dele ser capturado, ter os seus olhos perfurados, ficou cego, porque Deus tinha dado uma missão para Sansão, destruir os filisteus. Mas para isso ele não podia revelar a sua força. A força de Sansão não estava nos seus cabelos. A força dele estava na consagração que ele tinha a Deus. Mas aí ele acabou sendo enganada por Dalila, e o texto diz que Dalila era uma prostituta filistia, e ela enganou o Sansão, e aí ele não conseguiu destruir os filisteus. Olha o que aconteceu. Eles se multiplicaram, e hoje eles estão na Palestina, e eles recebem apoio de toda a comunidade árabe. Todo mundo bota dinheiro neles lá. Quando os palestinos vão, os filisteus atacam Israel, aí toda a comunidade passa pano. Quando Israel revida, aí todo mundo cai em cima de Israel. Olha que Israel, olha que país, olha como eles matam os palestinos. Eles não têm coração, eles não têm... Mas Israel sempre revida após um ataque, né? Sempre revida os ataques dos filisteus, dos palestinos. Então eles vieram dessa turma aqui, ó, os filhos de Cã. Verso de número 8, aparece aqui um outro personagem na Bíblia chamado Nimrod. Esse Nimrod aqui, mais para frente nós vamos falar dele. Foi um homem terrível, perverso. Ele provocou muitos males para o povo de Israel. O Nimrod,
ele fundou duas cidades. Ele fundou a Babilônia e ele fundou o Ereque, que no texto está dizendo aí que seria o Iraque, né? Então, da onde vem essa raiva também dos iraquianos contra Israel? Vem do Nimrod, que depois, mais para frente, nós vamos falar só da história dele. Todas essas cidades fundadas por ele, por esse Nimrod, tornaram-se inimigas de Israel. Irmãos, todos vieram da mesma matriz genealógica. Todos vieram do mesmo DNA, do mesmo sangue, dos 3 filhos de Noé, mas que se tornaram inimigos com o passar do tempo. O pecado, ele tem o poder de colocar inimizade entre as nações, inimizade entre os povos. Por isso, meus irmãos, que uma pessoa que é alcançada pelo Evangelho, uma pessoa convertida a Jesus, ele não vai nutrir nenhuma inimizade contra ninguém. A gente quer paz, poder cultuar a Deus, celebrar a Deus, poder servir ao Senhor. A gente não quer briga, né? A gente não quer entrar em discussões ideológicas, nada disso. O Evangelho não é nem de esquerda e nem de direita. Nós temos um lado. O Evangelho é reino de Deus. Quem estiver no comando, seja de esquerda ou de direita, estiver fazendo coisa errada, tem que passar pelo juízo de Deus. Entendeu? Olha que interessante. Verso de número 13. Fala agora do Mizraim, né? Todos netos de Cã, né? Os Mizraim, eu já falei, são os egípcios. E esse outro povo aí, tudo o povo de onde saíram os filisteus, né? Que hoje é a Palestina. Versículo de número 15. Os cananeus. Quem foram os cananeus? Os cananeus também foi que deu origem ao povo fenício. E aí no texto fala 2 principais cidades dele, que é Tiro e Sidom. Essas 2 cidades existem até hoje, estão no Líbano, né? O Líbano também, que tem sido uma nação hostil a Israel. Sodoma, olha, você começa a reparar no texto, quem são os descendentes do filho que deu problema para Noé? Quem saiu dele? Quem saiu do Cã? Sodoma, Gomorra, Iraque, egípcio, Babilônia, todas nações assumidamente inimigas de Israel. Então, por isso, meus irmãos, que Jesus deu uma ordem para a igreja de pregar o evangelho a todos os povos, porque todos os povos saíram de um só povo. Saíram de um só povo, que infelizmente foram criando raízes de inimizades. Então, muitos povos se acham superiores aos outros. Por que o Adolf Hitler quis exterminar os judeus? Porque eles achavam que a raça alemã era uma raça ariana, era uma raça superior, e que o judeu era uma raça de 5ª categoria. Então, não existe isso. Perante a Deus, o povo brasileiro, o povo chinês, o povo americano, o povo da Nicarágua, todos nós somos um diante de Deus. Não existe essa superioridade. Os irmãos que vão trabalhar nos Estados Unidos sofrem na pele, porque os americanos, não é essa maravilha toda que vocês pensam. Lá, vou ganhar em dólar, vou comprar, vou ter casa boa, tal. Só que esteja preparado, que o americano, ele trata o povo latino como um povo de 2ª categoria. O brasileiro sofre lá, como sofre na Inglaterra. Você nunca é visto por eles como um povo normal, vai ser sempre um povo de 2ª categoria. Bem, não era isso o propósito inicial de Deus, né?
Diante de Deus, nós somos um só povo. Não importa a raça, não importa a cor, não importa a língua, não importa a tribo, não importa de onde você veio, se você é nordestino, se você é sulista, nós somos todos um diante do Senhor. Amém, irmãos? Estou terminando. Verso 21, 24. Os descendentes de Sem. Se os descendentes de Cã foram para o continente africano, os descendentes de Sem, diz aí que são os filhos de Éber, que mais tarde ficou conhecido como povo hebreu, né? Que deu origem ao povo de Israel. Elão fica na Mesopotâmia. Assur e Arfaxade se tornaram um império poderoso na Bíblia, né? Lud tornou-se a Síria, e Uz, que ficava no deserto da Arábia, nos deu um grande personagem que foi o Jó. Jó veio de Uz, da cidade de Uz. Bem, verso de número 25 a 31. Estou só passando aqui porque é só informações mesmo da onde saiu os povos, da onde que foi, como que foi formado. Então, isso aqui não serve para doutrinação, não serve só para informação, uma narrativa bíblica que tem por único objetivo ensinar a igreja que a igreja não pode ser racista e nem xenófoba. Amém, irmãos? Porque todos os povos são um diante de Deus. Bem, Peleg, que significa divisão, aí veio todos esses filhos. Verso de número 32, para finalizar e concluir, e a gente poder tomar a ceia aqui. São estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram disseminadas as nações da terra depois do dilúvio. Então, qual foi o grande alvo dessa genealogia que vocês viram das nações? Foi, primeiro, a constatação de que todos os povos que existem hoje saíram da mesma família, né? Com a mesma dignidade, o mesmo destino, irmãos entre si, parente. Hoje tem guerra, tem bomba, um quer destruir o outro, mas todos vieram da mesma raiz. Um povo não pode afirmar ser superior a outra raça humana. Diante de Deus, não. Por isso que a pessoa pode ser o que for. Se ela se converteu ao evangelho, chegou na igreja, ela tem que ser tratada como qualquer outra pessoa. Amém? Tem que ser tratada como qualquer um. Normal. O rico, quando se converte, chega na igreja, tem que ser tratado como o outro normal. Como o pobre, o doutor e o analfabeto. A Bíblia não nos dá licença para fazermos acepções de pessoas, né? Deus ama todas as nações. Como eu disse, por isso Jesus ordena a sua igreja a fazer discípulo de todas as nações. Então, termos depreciativos e todo tipo de racismo são inapropriados para quem entende que a mensagem do Evangelho é para todas as nações. Né? Então veja você, uma nação que permite, isso não vai para frente. Deus não nos chamou para oprimir o nosso irmão. Deus chamou para sermos bênção, amém? Na igreja ninguém deve oprimir ninguém. Quando você vai fazer um negócio, quando você vai comprar alguma coisa, quando você vai estabelecer algum contrato, cuidado para que a ganância não leve você a prejudicar uma pessoa, amém? Porque nós viemos todos de uma só fonte, de uma só família.